Ele pensava. Se o meu pai gosta do sócio e ele bebe bastante, então eu serei como ele. Quem sabe o meu pai me vê como alguém importante. Infelizmente Carlos escolheu o pior caminho para sobressair perante os seus pais. Deveria ter continuado seus estudos, se tornado alguém merecedor de respeito, trabalhador, porém escolheu o pior caminho, onde o respeito não existe. A degradação moral do indivíduo é certamente o pior caminho que um ser humano deve seguir. Nessa cela estava Carlos, sentado por hora na cama de alvenaria, pensando em sua vida, fazendo um retrospecto desde o tempo de criança e constatou tristemente que os pais o viam como um bonequinho, depois como um jovem que tinha um próspero caminho a seguir, a construir. Nenhum abraço recebia da parte dele, raríssimas vezes a sua mãe vinha fazer-lhe companhia, nas noites insones, chegava a sentir-se rejeitado nessa casa onde o valor material e as amizades superavam a necessidade do menino em formação. As necessidades do amor, do respeito, do companheirismo, das atitudes que os pais devem dar aos seus filhos para que possam crescer com sentimentos maduros para poder se preparar para enfrentar a vida e ser alguém útil capaz de ocupar um lugar na sociedade tão contraditória que observamos nesse caso. O faço o que falo e não faço o que eu faço. A triste sina de Carlos iniciou dessa forma, a sua má escolha primeiramente do caminho a seguir, responsabilidade primeira dele usando seu livre-arbítrio. Colhia os frutos dessa péssima escolha e decisão. Começou a chorar pensando na triste vida do menino rico que tinha tudo para ser feliz, para ser alguém útil à sociedade e a si mesmo principalmente. Lutou quanto pôde contra as regras morais enquanto viu o contrário suceder nas reuniões familiares, preferiu seguir o caminho mais fácil que leva o ser humano a constatar a sua perdição e ele estava realmente perdido. Havia perdido o que havia de melhor. A sua autoestima, a família que o sustentava em seus vícios, a pouca atenção da mãe e intensa cobrança do pai que acordou do seu mundinho para enxergá-lo como um perdido no mundo, como um peso para a família e para a sociedade. Carlos não queria ver o seu pai, não queria ouvir a mesma ladainha de sempre, o seu organismo estava completamente dependente do álcool e das drogas. Nesse momento de lucidez Carlos percebeu que tinha feito tudo errado em sua vida, que deveria ter lutado bravamente para poder ser alguém útil, alguém de que jamais os seus pais pudessem envergonhar-se. Tinha à sua disposição um belo futuro pela frente, dinheiro nunca havia sido um problema e sim uma solução para realizar o que desejasse, então teria à sua frente que terminar a faculdade iniciada, ser alguém bom nessa vida. Ele acreditava que ainda tinha tempo para construir esse futuro, mas lhe faltava vontade, o pulso firme de alguém querido para incentivá-lo a construir um novo perfil em sua jornada terrena. Lutava contra si, contra os seus feitos e principalmente contra o vício que o sustentou até então. Quase não se alimentava direito, a bebida tomava conta do seu ser, a maneira torpe de pensar o impedia de refletir seriamente na vida. Sentia-se nervoso por não fazer o uso das bebidas, pois estava há 2 dias preso. Ele queria sair correndo dali para achar um bar ou algo que o mantivesse preso nas amarras das drogas, primeiramente as lícitas, depois as ilícitas que fazia uso há pouco tempo. Estava completamente desesperado, chamava os guardas, o delegado, pedia ajuda. O delegado já havia entrado em contato com a família dele e ouviu da parte do pai simplesmente uma resposta que o deixou perplexo. Senhor delegado, eu sinto muito que o Carlos esteja preso. Deixe-o preso por um bom tempo, não irei aí tão cedo. Quero que ele dê valor à vida que lhe demos e não soube aproveitar. Graças a Deus ele está longe daqui. O delegado ouviu a resposta desse pai e ficou atônito. Nunca tinha obtido uma resposta desse tipo, já havia vivido muito nessa profissão e por coisas piores que os filhos tivessem feito. Os pais faziam questão de comparecer logo na delegacia para liberar o filho pagando a fiança deles. Nesse caso, o pai não fazia questão nenhuma de liberá-lo, nem de vê-lo. O delegado Lisboa, como era chamado devido à sua ascendência portuguesa, acabou recebendo esse codinome no tempo dos bancos escolares, cresceu e continuava respondendo pelo nome da bela cidade de Portugal.
Ele verificava que o pai do rapaz possuía lá as suas razões, contudo era o filho dele, e o amor que sentia pelo filho onde se encontrava. O delegado Lisboa procurava entender esse comportamento tão alheio desse pai. Chamou o guarda e pediu que levasse o rapaz até a sala especial onde iria conversar com ele. Mas delegado Lisboa, o senhor acha que será bom conversar com ele? Hoje ele está muito agressivo. O delegado pensou um pouco e disse firme. Vá, faça o que estou pedindo, eu não estarei só, Deus estará comigo. Coloque mais 2 policiais escoltando-o, utilize as algemas nele por favor, assim evitaremos coisas piores. Bem, o senhor é quem sabe. O delegado chegou à cela e o viu batendo a cabeça nas grades. Por favor guarda, pode deixar que eu converso com ele aqui mesmo, não precisa soltá-lo. Lisboa percebeu que realmente Carlos estava muito agitado e temeu pela sua integridade física. Colocou um pequeno banco no corredor onde sentou. Ele pretendia conversar um pouco com o rapaz, entender os motivos desse pai, embora tivesse feito o que fez, esse filho precisava dele neste momento. Procurou conversar com ele, porém, ele preferiu calar-se. Carlos, você é muito jovem, um belo rapaz, deve ser muito querido pela sua família, não é? Essas palavras mexeram em seu coração e ele começou a chorar, chorou muito e disse. Delegado, se eu disser uma coisa ao senhor, vai me levar a sério? É claro que sim, você é um rapaz que possui boa educação. Delegado, eu nunca recebi o amor de meu pai. Carlos chorava como uma criança. Não diga isso, rapaz, o seu pai te ama. Não, ele nunca me amou, sequer me olhava. Só dava as ordens e ficava com os seus amigos. Chorando completou. Ele nunca brincou comigo enquanto criança, os meus amigos sim, eram felizes, eles saíam com os seus pais para jogar bola, passear, eu cheguei a sentir inveja deles, acha isso possível? Sim, eu acredito que sentiria o mesmo que você. E a sua mãe o que fazia? Ah! A mamãe era até boazinha comigo. Às vezes ela vinha no quarto para ver se tudo estava bem comigo e me dava o beijo de boa noite. Depois saía com papai para as festas nas casas dos amigos, isso quando as festas não eram feitas em nossa casa. Carlos achou em Lisboa um amigo, o amigo que precisava para poder descobrir a sua vida, as suas necessidades, as suas carências afetivas e depois da triste revelação, percebeu o porquê da resposta desse pai. Ele vivia para a sociedade da empresa, das aparências sociais e não se importava com o filho antes e nem depois da sua triste decisão em levar a vida, aliás, péssimo caminho escolhido. Lisboa pensou em seus filhos tão amados, na esposa dedicada e amorosa, na vida regrada que levavam, na crença religiosa que os amparava, nos momentos difíceis através da fé em Deus que existia neles. Imaginava que nem religião a família de Carlos tinha ou até se sentiam fé em Deus. Carlos, diga-me, a sua família professa alguma religião em especial? Quando o delegado disse-lhe religião ele começou a rir. Imagine delegado, o meu pai ir à igreja, eles só iam quando tinha algum casamento de conhecidos e quando tinha missa de 7º dia de alguém importante da sociedade. A minha mãe tem a santinha de sua proteção. Até tentou me ensinar algumas orações, mas com a insistência de papai em querer ir lá sempre perto dele nas reuniões sociais, ela me ensinava uma noite, outras não, e para falar a verdade, não sei orar direito nenhuma oração. Carlos, você acredita em Deus? Esse sim, eu acredito que exista porque quando estou perdido no mundo peço que Deus me ajude e logo me acalmo. Acredito que Ele me ouve e me dá forças para superar os obstáculos que já passei e estou passando por este enorme agora. Pois bem, Carlos. De hoje em diante, nos momentos de desespero peça a Deus que lhe dê calma, paciência e forças para abandonar o vício. Ainda bem que é jovem ainda, eu confio em você, sei que conseguirá sair desse vício. Delegado, o senhor é a primeira pessoa que diz que confia em mim e que me incentivou a largar o vício.
Antes do Senhor chegar aqui eu estava pensando em tirar a minha vida porque não faço nada certo. Não diga isso nunca mais, Carlos, nem pense nisso. Você é uma pessoa muito importante, é forte, decidido, saiba que estou contigo. Podes confiar em mim, assim como confio em você. Deus dará a força que necessita para ser uma pessoa de bem. Você possui uma fortaleza interior que é a fé em Deus, portanto você é forte o suficiente para tornar-se um grande homem. Não se importe em estar nesta cela, creio que Deus fez com que viesse até aqui para que fossemos amigos. Gosto de você, meu rapaz. Você gosta de ler? Sim, gosto muito. Eu me refugiava nas leituras para tornar a minha vida mais amena. Ótimo, trarei alguns livros para você ler e ocupar o seu tempo com boas leituras. Eu agradeço pela força, senhor delegado. Nunca ninguém conversou comigo desse jeito. Também gosto do senhor e prometo lutar para vencer esse mal porque confia em mim. Falou as palavras certas, Carlos. Nos daremos bem e ainda seremos bons amigos. Também acredito nisso, delegado. Vou mandar um livro para você ler. Eu trouxe, mas ainda não tive tempo para lê-lo. Gostaria que você o lesse e me dissesse o que achou dele. Se for bom mesmo quanto dizem, sei que gostará também. Agora me dê licença porque vou trabalhar. Tem uma ocorrência para eu resolver. Muito obrigado, senhor delegado. Eu é que agradeço, Carlos. Gostei da sua companhia. Carlos ficou olhando o delegado andando no corredor e entrar por uma porta que era a sala dele. Admitiu que a conversa entre os dois havia sido muito frutífera e que tinha gostado dele. Em pouco tempo um guarda veio trazer o livro que o delegado prometera. Carlos agradeceu o guarda. Sentou na cama encostado na parede, cruzou as pernas e assim ficou por muito tempo lendo o livro interessante que tinha em suas entrelinhas um fundo moral e fazia menção da força interior de cada um. Lisboa, em seu gabinete, recebeu a informação dos guardas que o rapaz estava mais calmo depois da conversa e que estava lendo o livro há horas sem se mexer. O delegado respirou mais aliviado e pensou: graças a Deus, consegui tocar o coração desse rapaz. O que lhe faltava era alguém que lhe desse a devida atenção, lhe transmitisse que confiava nele, de alguém que pudesse ouvi-lo. O delegado pensava: pobre rapaz, como deve ter sofrido sem a atenção dos pais, que péssima decisão teve em se envolver nesse mundo de drogas ilícitas. Ah! Se Deus me permitir, conseguirei transformar esse rapaz e torná-lo uma pessoa capacitada para que a sociedade o aceite e confie nele. Quanto ao pai dele, não o procurarei mais. Ele sabe onde o filho está. Se quiser vir tirá-lo da prisão, por bem que venha logo, se não, tentarei modificar as atitudes e o comportamento do Carlos e através dos meios legais, a justiça acabará liberando por meio de habeas corpus. Por enquanto o deixarei como está. Creio que o pai dele tinha razão neste aspecto. Enquanto preso, não terá contato com as drogas, nem lícitas nem ilícitas. Só o futuro dirá se conseguirei atingir o meu objetivo. Dessa maneira Carlos ficaria um bom período desintoxicando seu organismo e ao mesmo tempo recebendo as orientações de Lisboa, o seu amor, a sua atenção. Esse rapaz especialmente o marcou muito, pois lhe abriu o coração, e iria encorajá-lo a ser alguém. Primeiramente confiante em Deus, em si mesmo, e que era capaz de ser uma nova pessoa quando saísse da prisão, pronto para enfrentar o mundo e não esconder-se de si das carências através das drogas e sim lutar contra o mal, vencendo para ser feliz. Potencial para isso Carlos possuía. Lisboa acreditava nele principalmente que venceriam essa batalha. Que bom se todos os Carlos dessa vida encontrassem um Lisboa que o ajudasse a se encontrar, a sentir-se forte, a confiar em Deus e em si mesmo, de que é capaz de vencer o mal através da sua força interior. Assim é a vida cheia de percalços para que o homem possa superá-los e superar-se, como no caso desse rapaz. Tinha um fator determinante a auxiliá-los que dava a certeza de conseguir e prosseguir caminhando no rumo certo, na paz, na justiça. Essa confiança e essa força adviria da fé em Deus. O Livro dos Espíritos.
Questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta. Não têm eles o livre-arbítrio. Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Capítulo 9. A amizade. A vida encerra os seus mistérios única e exclusivamente por Deus, nosso Criador. Simbolizando o sentido da vida, os porquês de tudo o que possa acontecer nessa jornada terrena estava o querido Orlando, amigo do casal Jorge e Cecília, se questionando sobre quais motivos, verdadeiramente falando, possuía o jovem Carlos a fazer em sua existência esse patamar de conflitos tão grandes. No convés, Orlando se questionava com Etelvina sobre a diversidade de elementos que poderiam levá-lo a esse comportamento tão difícil. Lembrava dos áureos tempos de rapaz trabalhando muito para conseguir estabilidade no serviço, que pudesse lhe dar uma velhice mais tranquila no porvir. Naquela época já observava alguns rapazes fazendo uso de algumas substâncias para poder fugir da triste realidade em que se encontravam. Vindos de famílias desestruturadas, não encontravam apoio, nem amor dos seus genitores e, em vez de procurar o necessário para corrigir os seus desajustes no estudo e no trabalho, muitos morreram nessa triste escolha que faziam de sua vida uma escolha para a família e para a sociedade, que não estava preparada para ajudá-los a sair desse labirinto sem saída. Para alguns e para outros, seria a salvação de sua vida. Torná-los um grande homem era o sonho que todos os pais tinham em relação aos seus filhos. Etelvina ouvia e lembrava-se de Osório, o seu amigo e confidente que viera tornar-se o seu primeiro amor na época do colégio. Ele era exatamente um jovem como Orlando citava em seu desabafo. À medida em que tudo desmoronava no lar desse jovem, a capacidade dele em adaptar-se à nova situação, a da separação dos pais, os vínculos familiares desmoronando em sua vida, deixou-o tão abalado a ponto de querer estabelecer novas amizades que pudesse dar autoafirmação da maneira mais torpe, e colocou-se à disposição desse malefício que veio gerar a sua morte. Lembrava-se do quanto sofreu e do quanto essa notícia foi falada na alta sociedade da época, em que todos criticavam o seu uso e mal sabiam que alguns de seus filhos já haviam feito uso em alguma época de sua vida de substâncias narcóticas. Uma legião de jovens procurava desfazer desse hábito tão vil e lutava constantemente contra ele. Alguns não haviam conseguido e acabaram sendo vencidos por essas substâncias, ficando dependentes por muitos anos, alguns até o triste final de seus dias. Era uma luta desigual e os pais sabiam da força poderosa que o vício tem, permitindo que o filho precise de muita força de vontade para vencê-la. Etelvina admitia que os tempos haviam mudado e com ele os novos tipos de drogas também. Algumas eram leves, demoravam mais para que o usuário ficasse dependente delas, ao passo que em outras eram mais potentes e a dependência se instalava no jovem logo nas primeiras vezes do seu uso. Ela se perguntava: por que esses jovens querem fugir da realidade e viver no mundo da fantasia, das vertigens, do sofrimento no submundo? Constatava que a vida era um presente que Deus ofertava a cada um e, por pior que fosse a sua vida, o sofrimento causado pelas drogas era muitíssimo superior a qualquer problema do cotidiano. Jesus já dizia: amai-vos, amai o vosso próximo como a ti mesmo. Etelvina pensava: como uma pessoa que se ama quer fazer da sua vida um verdadeiro sofrimento? É claro que o jovem que faz o uso de semelhantes substâncias não se ama, e se ele não se ama, não acredita nele, é porque alguém não o ama e sequer eleva sua autoestima. Após essa constatação, ela dizia para si: por Deus, quem tem filho, que o ame, que o instrua, que além do amor e da educação, faça-o sentir que é importante para a família e para a sociedade, que ela espera que ele seja digno dessa oportuna reencarnação e faça o melhor de si para ser realizado não somente no aspecto profissional como também pessoal, e principalmente tenha fé em Deus para conduzi-lo no caminho do bem, do amor maior. Quantas e quantas famílias sofrem com esse fator tão imprescindível na vida do filho, do ser humano que necessita do afeto, do amor,
da compreensão dos pais assim como seus limites em relação ao que pode lhe ocasionar danos não somente para essa encarnação, assim como também para as futuras jornadas reencarnatórias. Lembrando sempre que o Criador do mundo, de tudo, é Deus e devemos a Ele a nossa integridade física e mental, portanto não devemos e nem podemos transgredir essa lei, a da conservação da espécie, assim como a recebemos de presente divino. Possuidor de todos esses fatores, das noções imprescindíveis de que a vida é um presente divino, de que precisamos conservar esse corpo íntegro, do muito que poderemos fazer em relação ao próximo, da superação dos obstáculos colocados e surgidos em nossa vida, de que tudo mesmo, depende da nossa vontade, ser bom ou mal, superar e superar-se é apenas mais uma decisão de cada um. Que essa decisão seja sempre a mais acertada, a mais correta na vida dos jovens. Sr. Orlando e Etelvina admitiram finalmente que tudo o que temos, o que somos, são apenas empréstimos de Deus e que tudo pode ser retirado de nós, no momento em que Deus aprover, o instante do nosso retorno à pátria espiritual. Sr. Orlando constatou. Etelvina, por que esses jovens complicam tanto a vida deles e a dos pais, por que não dizer da família também? Problemas todos temos, não somos feitos de vidro e sim de carne, osso e espírito, portanto vamos trabalhar em nós primeiramente o desamor, tornarmos-nos mais fortes, superar todos os problemas, as privações, as provações, as fatalidades, com fé em Deus, superando as nossas fragilidades, tornando-nos fortes, gigantescos perante as adversidades que compelem o homem diariamente a lutar bravamente para tornar-se um vencedor. Um vencedor primeiramente no seu interior, depois para o mundo que o acolhe e espera dele o melhor desempenho para ser possuidor do jargão somos filhos de Deus. Orlando e Etelvina procuravam na imensidão daquele azul do mar, do céu, uma inspiração maior, uma importante notícia viria a agradá-los e deixá-los ainda mais radiantes. Nessa oportunidade o Sr. Lisboa havia mandado um recado ao comandante Euclécio e veio comentar alegremente com esse casal por quem nutria grande amizade. Euclécio sorridente aproximou-se deles e os cumprimentou. Que bom encontrá-los aqui amigos. Orlando sorriu e percebeu que passava a maior parte do seu dia no convés lendo um bom livro e conversando com a esposa, ou com algumas pessoas que haviam estabelecido relação de amizade, não tão profundas quanto Jorge e Cecília. Contudo, colegas de excursão e uma boa conversa os ajudava a se conhecer e passar o tempo também, além é claro de poder analisar os costumes, os hábitos deles, da região em que viviam. Era costume de Orlando e Etelvina meditar sobre a vida em si, no contexto abrangente ao círculo familiar. Euclécio, que bom vê-lo amigo. O que esse sorriso belíssimo quer dizer? Ah! Você sempre analisando as pessoas. Desta vez tem razão, estou feliz mesmo. Acabei de receber uma notícia do delegado Lisboa sobre o Carlos. Etelvina alegrou-se e curiosa perguntou. Os pais dele foram buscá-lo? Nada disso, os pais querem vê-lo preso longe deles para que não seja um peso na vida deles. Oras amigo Euclécio, qual era a notícia boa? Essa triste realidade não desconhecemos. Calma minha gente. Eu ainda nem comecei a falar e já me encheram de perguntas. Os três riram e sentados lado a lado pode finalmente falar. O delegado Lisboa contou-me que o Carlos está mais calmo, se bem que no início as crises de abstinências eram maiores, porém aceitou ser amigo dele. Eles têm conversado bastante e Lisboa quer torná-lo um homem de bem. Ele crê que o rapaz esteja se encontrando, tem lido vários livros e aceitado os alimentos seguido de uma água ou suco oferecido com bastante nutrientes. Carlos está bem receptivo às mudanças e o delegado crê que o pai dele nem aparece está achando bom, porque nesse período ele está bem, modificado-se para melhor. Orlando e Etelvina deram-se as mãos e alegremente ela disse. Amigo Euclécio, essa é a melhor notícia que poderia nos dar. Diante do que vimos aqui, aquele rapaz precisava mesmo de alguém que o conduzisse no caminho do bem. Ainda bem que surgiu o delegado Lisboa na vida dele.
Quem sabe ele tem a vitória de recuperar esse rapaz. Ao que tudo indica, ele vai conseguir sim. Lisboa é uma pessoa perspicaz e consegue ver o que vai ao íntimo de cada um. Quem sabe ele descobriu algum fator onde trabalhar nesse rapaz. Euclécio, que Deus ilumine Lisboa para poder trazer Carlos à sociedade, curado para que seja útil a ela. É o meu desejo também, dona Etelvina. É o meu também, Euclécio. Eu e a minha esposa estávamos conversando justamente sobre esses jovens que fazem uso de drogas para fugir de suas realidades. Eles precisam aprender a olhar o outro lado da moeda, a cara eles já sabem. Precisam ver a coroa com seu brilho e superar os problemas porque o mundo aí está cheio deles para que os superemos e sairmos vitoriosos no final desta empreitada, que é esse presente maior que recebemos de Deus. A vida e provar que somos merecedores da sua bondade e da oportunidade por ele concedida em nos tornar fortes diante das adversidades terrenas. É bem verdade o que disse Euclécio. É justamente isso que os jovens têm que ouvir e admitir o quanto a vida é valiosa e desmerecê-la a ponto de estragá-la, é um impropério, não acha? Com razão, é isso mesmo, Euclécio. Sabe que a nossa viagem está quase chegando ao final e sentiremos muitas saudades de você. Eu também, Sr. Orlando, dona Etelvina, vocês são pessoas do bem, são maravilhosas em todos os sentidos. Deus permita que tenham sempre muita saúde para fazer de suas vidas esse presente para quem se aproxima de vocês. Orlando abraçou dizendo: Euclécio, você cativou o nosso coração. É uma pessoa sensacional. Quando puder vá nos visitar, faremos questão de recebê-lo assim como a sua família em nosso lar. Euclécio emocionou-se e agradeceu os amigos dizendo que se Deus permitisse um dia os visitaria. Pediu licença e retornou para dentro do navio para resolver uma questão de ordem geral que daria aos funcionários. Tinham apenas mais um dia de viagem pela frente. Uns já faziam os planos das atividades que realizariam quando retornassem aos seus lares, aos trabalhos. Outros adorariam que essa viagem durasse mais alguns dias em alto mar. A suavidade com que o navio navegava nas águas dava a sensação de paz para alguns e ansiedade em outros, em querer ver a terra firme onde encontrariam as pessoas queridas. Orlando e Etelvina se encontravam dessa maneira, em paz, felizes, ao mesmo tempo querendo retornar para sua casa e estar com as crianças que viviam no orfanato. Elas ocupavam boa parte dos seus pensamentos e haviam comprado alguns presentinhos para elas. Sabiam que somente poderiam entregar nas épocas festivas, esperariam por essa data feliz e cristã, para dar a elas juntamente com algum presente maior. Preocupavam com o destino delas e Orlando pensava no futuro deixar o seu patrimônio para ser dividido entre elas quando se fosse desse mundo. Pelo menos elas ficariam seguras e teriam meios de aprofundar os seus estudos. Como não tinha descendentes, deixaria os seus imóveis para serem vendidos e o montante ficaria na conta que abriria com o nome de cada criança e somente poderiam retirar para o estudo que certamente seriam pagos. Etelvina também tinha o mesmo pensamento que ele torciam para que Deus os levasse juntos porque não conseguiriam viver longe um do outro, afinal tinham completado 50 anos de casados. Essa convivência fortaleceu-os cada vez mais, a cada dia iam tornando-se mais dependentes um do outro e não gostariam de um ir primeiro e outro ficar sofrendo pela falta daquele que se foi. Porém eles tinham o conhecimento de que cada um tem o seu tempo para viver nesta terra e o retorno seria feito no dia previsto por Deus, mas torciam que acontecesse no mesmo dia, para evitar o sofrimento da partida de um dos dois. Sabemos que aquele que parte, apenas regressa para a pátria espiritual, lugar de onde um dia saiu para reencarnar e para onde iria retornar quando ocorrer a morte corpórea e o libertar, dessa forma, o espírito que manteve a energia vital naquele corpo. Horas, não havendo mais o corpo, para onde regressaria a essência da vida, o espírito ou alma como alguns dizem. Retornaria em espírito para o plano espiritual visto que o corpo cessa as suas funções, porém, o espírito continua vivo, com os seus sentimentos, com o aprendizado adquirido que vai se acumulando e servindo de base e subsídios para novas oportunidades reencarnatórias.
Abrangente é o plano maior com as esferas espirituais, as moradas espirituais condizentes às evoluções de cada espírito, pronto para recebê-los após a jornada terrena, no verdadeiro lar onde poderão aprender cada vez mais e viver o amor fraterno da grande família universal. Neste à parte deixamos ao leitor a oportunidade de se esclarecer mais sobre o assunto lendo as obras básicas de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Questão 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Resposta. Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Em algumas edições esta questão corresponde a 1011. Capítulo 10. Novas oportunidades. Continuando a jornada terrena, admiravelmente percebemos o delegado Lisboa dedicando-se ao seu trabalho, ao seu lar e especialmente ao rapaz Carlos, que pode conhecer melhor, despertando nele um sentimento paternal que poderia transformar esse jovem no sentido pleno. Carlos praticamente havia mudado o seu comportamento. Ainda continuava preso, porém lia os livros que Lisboa lhe dava, com tamanha sede de aprender, que despertou nele a vontade de transformar esse rapaz e investir na sua educação. Passou a acreditar que venceria essas etapas com o auxílio de Deus. Tornou-se um hábito entre eles. Lisboa passava os períodos mais calmos dessa jurisdição, sentado no banco do corredor, conversando com Carlos na cela. O jovem queria aprender cada vez mais e Lisboa esclarecia sobre os pontos que ele não havia compreendido nos livros. Primeiramente Lisboa quis que ele pudesse descobrir que era filho de Deus, criação divina e como tal devia-lhe gratidão por estar vivo. Depois então passou o verdadeiro sentido de estar vivo, de aproveitar essa oportunidade bem-fazer já no sentido do bem-querer, de melhorar-se, de progredir como homem e como espíritos que somos. Passou a mostrar como ele era importante para Deus, para a família e para a sociedade. Principalmente mostrou que as pessoas são diferentes umas das outras e dessa forma também agem conforme a sua liberdade de ação e direção que dá à sua vida. Mostrou-lhe os dois lados da vida, o bom com sua resplendente possibilidade de vencer na vida e o pior lado, o da pior maneira, a de estragar a vida, o presente maior que Deus lhe outorgou, viver, ser feliz, fazer os outros felizes, sejam quais forem os obstáculos a serem transpostos, todos deveriam lutar para vencê-los. Lisboa ensinou a Carlos tudo o que uma pessoa de bem ensinaria ao seu filho e procurava registrar em sua mente valores pessoais que esse jovem nunca havia registrado em sua vida. Carlos abriu seu coração ao delegado, que se tornou seu amigo e confidente. Lisboa acreditava que o rapaz estava começando a mudar o seu comportamento, os valores morais. Com os bons sentimentos aflorados, passou a lhe dar períodos em que pudesse ajudá-lo em seu departamento ou que auxiliava datilografando as ocorrências nos horários em que o responsável por esse serviço precisava se ausentar. Carlos sentiu-se útil pela primeira vez e pode, por vezes, observar jovens totalmente fora de si com o uso daquelas substâncias que há dias havia se envolvido. Nesse curto período, pode perceber o quanto esses jovens desperdiçavam a sua saúde, o seu precioso tempo e se apiedava deles. Carlos tinha pena deles pelo tempo perdido, pela saúde que já necessitava de alguns cuidados e ele obteve essa ajuda após o atendimento do delegado que confiou nele e o auxiliou assim como estava auxiliando ainda. Apiedou-se desse jovem e do pai dele ao lado, que sofria em vê-lo assim. Lembrou do seu pai. Quantas e quantas vezes havia feito o mesmo que esse pai estava fazendo. Era humilhante demais ver que esse pai admitia perante o delegado que sempre tinha feito todos os desejos do filho, que havia falhado em sua educação e em sua maneira de amá-lo, permitindo tudo ao invés de mostrar que nem tudo é possível ser feito na vida. Que há coisas que não devem ser feitas, principalmente,
porque deveria respeitar o seu corpo impondo-lhe limites necessários a cada caso, a cada situação. Carlos sentia-se o próprio jovem. Recebera muito dos seus pais, porém, nunca haviam imposto limites em seus atos e mostrado que era muito amado por eles, entre outras falhas. Carlos também desculpava o pai por não ter vindo soltá-lo, porque já os havia decepcionado em grande monta. Tinha a noção de que era responsável pelo que tinha feito e precisava reparar essa situação. Viu o pai desse jovem chorando diante do delegado como se fosse uma criança e pediu-lhe ajuda. O delegado Lisboa abriu seu coração e lhe fez algumas perguntas. Esse pai chorava e respondia todas elas com a certeza de que para ele o filho era o melhor presente que Deus havia lhe concedido, porém não sabia como agir diante desse presente que estava necessitando de ajuda urgentemente. Lisboa aconselhou e disse: Senhor Geraldo, tem diante de ti este rapaz que poderá ajudá-lo a entender o que se passa com um jovem nesse estado. Carlos arregalou os olhos e perguntou: Delegado Lisboa, acredita que sou a pessoa mais apta para conversar com esse pai? Não percebe que há poucos dias também vim parar aqui desse mesmo jeito que o filho dele? Sim, sei tudo isso que você me disse. Sei também que saberá responder melhor do que eu sobre o que acontece a um jovem, para chegar nesse estágio. Bem, delegado Lisboa, não sou propriamente a pessoa mais correta para dar conselhos a alguém, apenas um depoimento do que passei, posso dar. É justamente isso que espero de você, Carlos. Bem, se assim, poderemos conversar, Sr. Geraldo. Primeiramente direi o meu caso, mas há casos de jovens que realmente têm o amor, a compreensão dos pais e também passam por essa triste experiência por pressão das amizades que, primeiramente, desafiam a sua coragem em fazer uso dessas substâncias até que um dia utilizam, no outro também e depois por necessidade quando já se tornaram dependentes. Acredite na minha condição de dependente, foi porque agi de livre e espontânea vontade. Tinha de tudo o que um rapaz poderia precisar. Carlos contou-lhe tudo o que havia sido a sua vida até então, inclusive da vergonha do seu pai, até que recebeu finalmente a ajuda do delegado que se tornou seu amigo, seu confidente, alguém que pela primeira vez lhe disse: Você vai conseguir, confio em você, e relatou esse aspecto poderosíssimo que moveu a sua vontade interior em querer mudar, em fazer diferente a sua vida dali em diante. Essa diferença era o que ele precisava para entender finalmente que tinha uma força interior capaz de deixar o vício. Essa força interior foi importantíssima para ele. Sabia que Deus lhe dava essa força para transpor mais esse obstáculo que ele mesmo havia colocado em sua vida. Conversaram durante horas sobre o assunto. Havia sido um diálogo profícuo e, quando terminaram, percebeu que o pai desse jovem estava mais calmo. Bem, se o meu depoimento ajudou em alguma coisa, eu agradeço. Não tenho coisas boas para falar de mim. O delegado Lisboa disse: É lógico que você tem coisas belas para dizer sobre a sua vida. Não percebe que já venceu a primeira etapa do seu sucesso? Você é hoje um homem livre dessas substâncias. Já é um vencedor, Carlos. Devo tudo isso ao Senhor. Eu dei uma mãozinha e você, com a força interior e a fé em Deus, transformou aquele pesadelo em um sonho belo, que está virando realidade. Daqui para frente o sucesso é somente seu. Carlos abraçou o delegado e o agradeceu. Agora, daqui em diante, o mérito será somente seu. Sabe como continuar a ser digno, respeitador, o futuro está em suas mãos e Deus haverá de fortalecê-lo. Confio em você. O senhor Geraldo ouvia o delegado conversando com Carlos e percebeu a grande amizade que existia entre eles. Era justamente isso que ele tentaria fazer com o seu filho, que nesse momento estava dormindo na cadeira ao seu lado. Depois da conversa, o delegado providenciou que o rapaz fosse liberado e o pai, agradecido, falou: Delegado Lisboa, o senhor é uma pessoa compreensiva, tem muita experiência nessa área tão difícil de ser tratada. O depoimento de Carlos me despertou valores e atitudes que nós, os pais, pecamos ora por excesso,
ora pela falta total de praticar o amor, por exemplo, os limites, a falta de diálogo, o fator preponderante de que somos os responsáveis e os melhores amigos deles, nos deixa vulneráveis para dizer o não, porque sabemos que a negativa gera conflitos e não deixamos que o nosso filho sofra conflitos. Hoje vejo que eles têm que aprender desde cedo a lidar com as situações divergentes e ajudá-los a escolher o melhor caminho, a decisão mais acertada e tentar mostrar o que poderia ter acontecido se tivesse optado pelo outro caminho. O pai respirou profundamente e continuou a falar. As experiências se adquirem fazendo, porém nem todas são recomendáveis e nem todas são necessárias para que o jovem reconheça o que é certo e o que é errado. Para isso, eu aprendi com toda a dor que me vai na alma que errei na educação do meu filho. Gostaria de começar do zero, mas sei que isso não é possível, então procurarei, daqui para frente, tornar a educação de Estevão diferente. Peço que Deus me ajude nessa empreitada. Olhe, senhor delegado, se eu tiver algum problema venho pedir os seus conselhos. Lisboa sorriu estendendo a mão a esse pai nessa despedida. Estarei ao seu dispor. Quando precisar de um amigo esteja certo que poderemos conversar. Obrigado mais uma vez, Carlos, e ao senhor delegado Lisboa. Creio que deveriam fazer palestras sobre o assunto. O delegado entraria com a prática, com as observações, a sensibilidade, Carlos, com o depoimento que muito me sensibilizou. Acho que no fundo, bem no fundo, os filhos são quase todos semelhantes e os pais também, divergindo em alguns pontos e casos, é claro. Creio que será muito profícua essa decisão, senhor Lisboa e Carlos, vocês ajudarão muitas pessoas. Imaginem se puderem reunir os pais e os filhos, é lógico, não no estado em que o meu se encontra agora, porém imagino que o seu depoimento ajudará muitos jovens a repensarem sobre os seus atos. O delegado sorriu novamente e disse. Vamos pensar nessa possibilidade, por que não? Se o senhor gostou, temos a chance de outros pais gostarem também. Vão em frente. Agora eu digo. Eu confio em vocês. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Essa palavra poderosa soou em Lisboa e Carlos, que agradeceram Geraldo, prometendo que iriam pensar nessa possibilidade ser realmente executada. Quando Geraldo saiu da sala, Lisboa e Carlos sorriram. Carlos, você observou o que aconteceu hoje nesta sala? Foi muito bonito mesmo. Bonito é pouco, foi maravilhoso. Você disse palavras que acertaram em cheio esse pai. No fundo, acredito que se fizermos esse tipo de palestra, poucos pais comparecerão porque eles não admitem que o filho faça uso dessas substâncias. Temos que achar um local onde abranja muitos pais, não exatamente os daqueles que passam por esse problema. Delegado Lisboa, que tal fazer essa palestra em uma escola onde os alunos tenham mais idade em uma reunião escolar? Com certeza os pais ouviriam com atenção e serviria de alerta até para aqueles que não passam por esse problema. Você está correto, Carlos. Conversarei com alguns diretores de escola sobre esse tema. Qual o nome que devo usar? Que tal, Vamos pensar. Drogas, medida de urgência, amor. Não, esse é muito longo, que tal? Amor urgente evita drogas. Esse está mais razoável, bem deixemos o nome de lado por enquanto, vamos fazer um projeto dessa palestra e depois conversarei com os responsáveis do setor educacional para saber se é viável esse feito. O senhor está certo. Agora vou retirar-me para a cela porque Otávio já chegou e vai pegar o lugar dele. Otávio sorriu e perguntou. Delegado Lisboa, como foi o ajudante hoje? Muito bom, Otávio, melhor do que a encomenda. Ainda bem. O que lhe aconteceu, Otávio? O senhor não desconhece os problemas de saúde pelos quais a minha mãezinha tem passado. Sim, já me contaste sobre o assunto. Então, imagina que ela precisará ser internada para fazer uma cirurgia. A minha irmã me ajudará, só que ela é casada, tem a sua família para cuidar, então tirarei uns dias de licença para ajudar a minha mãezinha nesse período.
Creio que uns 7 dias bastarão. Sinto pela sua mãe, Otávio. Obrigado, Carlos. Eu também. Nesse caso, quando for o período que precisar se ausentar, já tem uma pessoa para substituí-lo. Otávio perguntou. Quem? Horas, o Carlos poderá ajudar-me a realizar o serviço da sua competência. Acha que serei capaz, delegado Lisboa? Novamente essa pergunta é rapaz? É claro que é capaz. Onde está sua força interior e a vontade em aprender? É verdade. O Otávio me ensinará o que preciso fazer e eu o farei da melhor maneira. É assim que se fala, Carlos. Agora pode se recolher e continuar a ler o livro que tanto está gostando. Eu agradeço. Se precisar da minha ajuda é só chamar. Carlos nem precisou ser escoltado até a cela. Ele não era um preso comum e estava ali porque ainda aguardava que fosse liberado. Na verdade, ele estava até gostando de estar ali, tendo Lisboa como companhia, amigo e mais ainda porque estava se sentindo útil. O novo projeto sugerido por Geraldo dava-lhe o alento de poder ser útil à sociedade, aos pais em geral e principalmente confirmar que havia vencido o grande mal que o prejudicou e entorpecia a visão real do mundo. Assim Carlos ficaria à disposição do delegado e amigo Lisboa. Enquanto isso preparava mentalmente o projeto que pretendia fazer, juntamente com esse amigo especial. Esse grandioso projeto seria feito com muito amor e despertaria nos pais o quesito que os perturbava, abrindo dessa forma os horizontes para eles. Sendo que sempre a palavra que move o mundo, o amor, faria parte de todos, nesse empenho mútuo em tirar os jovens desse flagelo que acaba com muitos lares. Sabiam de antemão que esse projeto despertaria a ira de muita gente, responsável em propagar essa semente do mal. Porém também tinham a certeza de que Deus os ajudaria, dando a retaguarda que precisariam, para realizar essa palestra. Muito ainda teriam que fazer, as ideias amadureceriam, surgiriam até que pudessem propagá-las aos 7 ventos. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 9. O retorno para casa. O tempo passa igualmente para todos e esse dia que se avultava com imenso esplendor, seria para alguns, o cumprimento de tranquilo serviço, para outros, a alegria, a sensação em poder retornar ao lar, o seu porto seguro e retomar a vida como antes. Com certeza, esse passeio na excursão realizada traria boas lembranças na grande maioria dos passageiros daquela enorme embarcação. Essa embarcação havia sido edificada nos modernos padrões de engenharia da época, remanescendo apenas alguns detalhes decorativos que lembravam os áureos tempos de riqueza do Brasil colônia. Quantos anos já haviam passado e nos séculos subsequentes, muitos objetos foram preservados por pessoas dedicadas, que buscavam nessas peças recordar a história vivida pelo povo, que tinha a meta principal em ter um país independente de Portugal. Eles lutaram bravamente com o prejuízo das perdas de muitas vidas nesse proceder para a libertação do país querido e conseguiram ao final de muito empenho, livrar-se do domínio da terra dos descobridores deste país belíssimo. Tantas histórias decorreram acompanhando os anos passados. Percebemos que nesta vida precisamos lutar para conseguir realizar os nossos ideais. Não seria uma luta com armas de fogo, e sim, uma luta interior, para poder vencer os inimigos, que muitas vezes, deixamos que permaneça no domínio. Sim, essa luta interior estava sendo realizada por Carlos e com certeza, por muitos jovens que passam por esse problema dos vícios. Seria maravilhoso ver os jovens deste país livres dessas substâncias, livres para pensar, para agir, para evoluir, para tornar este país melhor. Vemos em contrapartida, pessoas que vivem da venda desses produtos e infiltram-se no meio dos jovens e aos poucos fazem com que alguns deles comecem a fazer uso dessas substâncias. Dessa forma, inicia o processo terrível e doloroso para esse jovem, que se torna dependente e para a família, que o ama e se vê de mãos atadas para evitar que esse mal se estabeleça nessa juventude, com tantos sonhos a serem realizados, com um futuro belíssimo a perfilar por sua vida.
sonhos de uma vida melhor, onde nem todos conseguem realizá-lo, porque são vencidos pelo vício e a cada dia vê a sua vida se acabar. Amigo leitor, poderá se indagar do porquê deste assunto estar em meio a esta obra. Saiba que Carlos, Estevão e no dia atual, muitos estão passando por esse mesmo dilema e problema seríssimo para o jovem, para o seu espírito, para a família, para a humanidade. Esse é um assunto atual e já existia na época em que se passa essa história. Neste pequeno à parte, temos diante de nós a responsabilidade cristã de ajudar aquele que passa por esse triste quadro de degradação moral e espiritual. Sabemos o quão difícil se torna a vida dessas pessoas e daquelas que convivem com ela. O alento maior é a fé em Deus que fornece os subsídios para fortalecê-lo e ser capaz de superar todo o processo pelo qual passa esse jovem, na abstinência, para tornar-se livre das drogas. Momentos de fraqueza advirão nesse processo, porém, a lucidez dos responsáveis será capaz de alertá-lo para os benefícios de sua cura, trazendo novamente ao caminho reto que poderá ajudá-lo a persistir no bem. Sabemos que o mal existe por toda parte, porém fazer dele o nosso companheiro é apenas uma questão de decisão. Quantos jovens sabem disso e são vencidos? Quantos pais envelhecem a cada dia, nesse sofrimento sem fim? Quando a confiança e a fé em Deus se fizerem companheiras dentro de cada um, tudo poderá se modificar para melhor. Temos o conhecimento de que somente o bem vence o mal, o amor vence o desamor, a confiança fortalece e a fé em Deus é o caminho que ilumina a vida e a mente daquele que sofre os males terrenos. Etelvina e Orlando se preparavam para descer no Porto de Santos. Para eles, havia sido uma viagem fantástica. Puderam rever lugares conhecidos, conhecer lugares maravilhosos de natureza exuberante, conhecer pessoas novas, fazer amizades que seriam duradouras. Um período de análises, constatações de que Deus é o melhor caminho, de que a religiosidade infunde no sofredor a confiança de que não está sozinho e vencerá todos os males da vida. Com as malas arrumadas encontraram no convés o amigo Euclécio que viera despedir-se dos passageiros. Aos poucos o navio atracou, aportou e os mais apressadinhos desceram primeiro. Etelvina e Orlando ao lado de Euclécio aguardaram que o pessoal saísse e despediram desse velho marujo dos mares, o comandante que se tornou amigo e confidente desse belo casal. Sentiriam falta das boas conversas, porém a vida de cada um teria que continuar a partir desse momento em que retornariam aos seus lares. Abraçaram-se nessa despedida prometendo que viriam na próxima excursão da qual ele fizesse parte. O comandante deu boas risadas e completou: Meus amigos, vocês devem aproveitar a vida, ver as belezas que este país possui, não apenas na costa litorânea e sim dentro do continente também há muitos lugares para serem visitados. Para mim é uma honra que pensem assim. Será sempre um prazer inenarrável tê-los como passageiros desta embarcação e como amigos. Mais uns minutinhos de conversa, despediram-se novamente e o casal desceu as escadas que os levaria até o cais e de lá acenaram adeus novamente ao bom amigo que haviam descoberto nesse passeio. Orlando e Etelvina seguiriam viagem até a casa deles que ficava na grande cidade do Planalto Paulista e capital do estado. Os negócios de Orlando guardavam, contudo, sabia que estavam em boas mãos com pessoas capacitadas que gerenciavam com mãos hábeis. Tudo seguia conforme os conselhos e a vontade de Orlando. Deixaram o carro na garagem de um velho amigo que veio trazer-lhes e do porto seguiram viagem rumo à vida da qual eles calmamente, em seu ritmo, levava. Ao final da tarde Orlando estacionou o carro na garagem da sua casa que se localizava em um bairro calmo dessa grande cidade. Moravam nessa casa desde que se casaram, passou por várias reformas sempre adequando às novidades e necessidades de segurança do casal. Gostavam de morar nesse local, porque além de ser calmo, sem muito movimento, os vizinhos se conheciam e se reuniam nos finais de semana para conversar, trocar as informações mais recentes. Minha velha, desta vez eu cansei. Mas você não fez nada de anormal, Orlando. Acho que foi por isso mesmo, a falta de atividade também cansa. Tenho certeza de que estarei bem melhor amanhã. Também acho, do jeito que é,
Com certeza irá visitar a firma e ficará por lá até o horário do almoço. Etelvina, eu preciso ver como está o andamento do nosso ganha-pão. Ela riu muito porque sabia que essa não era a única fonte de renda deles. Tinham alguns imóveis alugados que permitia viverem tranquilamente, só com a renda vinda deles. Separou o endereço de Cecília Jorge, colocando em cima da mesinha do telefone. No dia seguinte iria conversar com ela para marcar uma visita ao casal. Orlando alegrou-se com a ideia. Adorava estar com esse belo casal, deram-se tão bem, no curto período em que passaram juntos e gostaria de estreitar a amizade deles, conhecer os avós, o filho querido. Etelvina, deixe para telefonar assim que eu voltar da empresa. Se Jorge estiver em casa, conversarei um pouco com ele. Sim, meu velho, assim farei. Enquanto ela desarrumava as malas, Orlando foi tomar o banho que lhe daria um imenso bem-estar. Ficou alguns minutos debaixo do chuveiro com a água cálida derramando sobre o seu corpo. Que sensação maravilhosa! Como é bom estar em casa, minha velha. Etelvina não ouvia. Havia ido até a lavanderia levar as roupas para serem lavadas no dia seguinte. Quando retornou ao quarto, percebeu Orlando assustado. O que foi que lhe aconteceu? Credo, levei um susto. Fui ao banheiro, o banho estava tão relaxante e estava falando com você. De repente você não me respondeu, mas eu fiquei preocupado com você. Etelvina até sentou na cama de tanto rir. Orlando ficou bravo com ela. Quero ver se fosse com você, toda preocupada, não me ouvir respondendo, faria o mesmo. O pior é que é verdade, Orlando, faria igualzinho a você. Bem, agora quem vai relaxar o corpo sou eu. Orlando estava bem à vontade em seu lar, colocou o pijama, os chinelos e sentou no sofá da sala para ouvir o noticiário da noite. Enquanto isso, Etelvina também se deliciava debaixo do chuveiro. Arrumou-se e colocou a roupa de dormir com um roupão cor-de-rosa por cima e chinelo combinando com o roupão. Encaminhou-se até a sala. Meu velho, passear é muito bom, mas voltar para nossa casa é melhor ainda. Nem me fale. Sente-se aqui ao meu lado, vamos ouvir o noticiário. Ficaram lado a lado ouvindo as notícias, umas preocupantes, que os deixava pensativos sobre os acontecimentos. Outras até engraçadas, porém perceberam que a vida para todos também tem seus momentos de paz, de alegria, de tristezas, enfim, uns mais, outros menos, passando pelos dissabores administráveis, enquanto outros ainda tentariam vencer os seus malefícios ocasionados pelas doenças aviltantes, outras provocando sofrimentos. Meu velho, essa é a vida para todos. Cada um passando pelos pesadelos. Quem sabe se no amanhã semearão flores nesse jardim da vida. Veja só, Etelvina, ficamos esses dias fora de casa e nada mudou no mundo. Continua tudo sempre igual, com os noticiários semelhantes. É incrível. Orlando, a vida é assim mesmo para todos. Dias agradáveis, felizes, outros nem tanto, outros de sofrimento maior. É sempre assim, variando a dor apenas nas modulações que ela se apresenta diariamente na vida das pessoas, devido aos seus feitos nesta terra. Venha até a cozinha, vou preparar algo frugal para jantarmos e acho bom irmos dormir logo depois porque terei que acordar cedo. Eu tenho muito a fazer no dia de amanhã. Eu também. Após a leve refeição, os dois procuraram adormecer para refazer as suas energias e poder no dia vindouro realizar os seus compromissos programados mentalmente. Assim é a vida, uma programação prévia para se estabelecer na jornada seguinte à realização desses feitos. Uma prévia programação também é realizada no plano maior para que tenha sucesso na sua jornada. Quando se diz que o universo conspira a seu favor, quando se faz o bem, isso é aceitável como verdadeiro, porque tudo dá certo para que realize o melhor de si nessa jornada terrena. Assim é a vida para tantas Etelvinas, tantos Orlandos, tantos Jorges, Cecílias, Lisboas e Carlos. O Livro dos Espíritos. Questão 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta. Não,
Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e a ser tão feliz quanto possível na terra. Capítulo 12. Os acontecimentos. O incentivo é o melhor meio para que o outro se sinta confiante e possa realizar as suas funções com mérito. Lisboa já havia conseguido trazer Carlos novamente à realidade e que esforçava-se para ter um comportamento digno perante a confiança que esse delegado depositava nele. Tinha a certeza de que conseguiria substituir Otávio durante o período de sua ausência. Ele já estava treinado para isso. Durante a semana, Otávio deu a notícia de que a sua mãezinha seria operada no sábado e ficaria a semana seguinte sem comparecer à jurisdição policial. No final da semana Lisboa se colocou à sua disposição, se precisasse de alguma coisa, porém o jovem disse-lhe que já tinha tomado todas as providências para levar a mãezinha para casa, assim que o médico desse alta. Um final de semana inesquecível para esse jovem, que cuidava da mãe desde que o pai falecera, há exatos 2 anos. A sua irmã casada era o único elo familiar que possuía, além dos sobrinhos e do cunhado. Temos diante de nós a certeza de que Deus está presente em nossa vida, tanto nos bons períodos quanto nos maus, e nos dá forças para prosseguir a caminhada com fé, com esperança no porvir, do amanhã ser melhor do que o hoje. Finalmente chegou o sábado. Otávio estava inquieto, a sua mãezinha havia piorado nos últimos dias, a sua saúde estava fragilizada e os médicos não tinham outra alternativa a não ser operá-la para tirar um tumor de seu abdômen. A irmã de Otávio veio para ajudar o irmão nesse momento. Conversaram com a mãe antes que ela fosse à mesa da cirurgia. Ela mantinha o semblante calmo, apenas nos momentos de dor percebiam o franzir da testa. Ela suspirava e dizia: "Meus filhos, eu não vejo a hora desse sofrimento terminar." Após alguns minutos conversando com a mãe no quarto, os enfermeiros vieram buscá-la para levarem à sala de cirurgia, onde os médicos já esperavam por ela. A cirurgia foi um sucesso. Os médicos conseguiram extirpar o tumor e procuraram os filhos para dizer o que tinham feito e o que havia acontecido. Graças a Deus. Finalmente esses filhos poderiam ficar tranquilos porque a genitora até então estava passando bem. Retornaram ao quarto e esperariam até que trouxessem a mãe, assim que ela estivesse em condições. Otávio e Madalena agradeciam a Deus e a Jesus pela mãe ter feito uma ótima cirurgia. Otávio conversava com a irmã quando recebeu a visita do delegado Lisboa, que havia vindo saber notícias. Este alegrou-se da genitora do rapaz ter reagido bem. Conversaram um pouco e Lisboa retornou ao seu trabalho. Simpático o delegado Lisboa. É sim, Madalena é muito boa pessoa. Imagine o trabalho que ele está fazendo com um rapaz de nome Carlos. Após as horas de sofrimento, de espera, de incertezas, Otávio estava mais aliviado e começou a contar sobre os últimos acontecimentos com Carlos e a ajuda do delegado Lisboa. Madalena ouvia o irmão contar sobre os acontecimentos e ficou perplexa. Nunca havia imaginado que um delegado pudesse dar esse suporte de ajuda a um rapaz que até a própria família dele havia cansado dos seus feitos. Admirou-se do fato dele querer se recuperar, do delegado ajudá-lo a confiar em si mesmo. Otávio, esse delegado Lisboa é uma pessoa de bom coração. Nunca vi uma pessoa ajudar tanto a outra dessa maneira. Nem eu, Madalena, mas a gente percebe que o Carlos tem bons sentimentos. Apenas desencaminhou-se pelos motivos dos quais lhe falei e aí se tornou uma pessoa com más atitudes, devido estar utilizando as substâncias que modificavam o seu modo de ser. Tenho a certeza de que o delegado Lisboa devolverá para a família completamente recuperado. Parabéns para o delegado. Meu irmão, digo-lhe que se houvesse mais pessoas desse tipo, que desse o suporte necessário a esses jovens, com certeza diminuiria em grande monta o sofrimento nesse país. Após horas de espera perceberam o enfermeiro abrir a porta do quarto. Nesse mesmo instante perceberam que a expressão dele não era de alegria e sim de tristeza. Por momentos Madalena e Otávio ficaram sem entender direito o que estava acontecendo e uma avalanche de ideias passou em suas mentes.
Eles pensavam: meu Deus! Será que aconteceu alguma coisa com a mamãe? O enfermeiro entrou no quarto e foi seguido pelo mesmo médico que veio há horas dar-lhes a boa notícia do sucesso da cirurgia. Agora vinha trazer-lhes a pior notícia de suas vidas. O médico disse que mesmo a cirurgia ter sido um sucesso, a mãe deles começou a apresentar problemas pós-cirurgia. Começou a passar mal, faltar o ar e mesmo com os procedimentos utilizados, o coração não suportou e ela veio a óbito. Por Deus! Doutor, como isso pode acontecer à mamãe? Madalena, essas reações não são previstas por ninguém. Apenas acontece quando o organismo reage a determinados medicamentos e com a sua mãe ocorreu isso. Uma reação não previsível aos medicamentos necessários que precisamos fazer uso durante a cirurgia. Estamos constrangidos e tristes com essa notícia que nunca desejaríamos dar a quem quer que seja. A nossa missão é a de salvar vidas. Porém, quando acontece esse tipo de problema que não podemos adivinhar e acontece o pior, nos sentimos de mãos atadas, porque o organismo dela não reagiu aos remédios que lhe demos para tentar reverter essa fatalidade. Sei que Deus contribuiu para esse proceder porque tudo o que estava em nossas mãos foi feito. Nós fomos vencidos pela vontade de Deus em levá-la de nós. Não é possível, Deus não faria isso conosco. Deus é bom, não é ruim. Ele não gostaria de nos ver sofrer. AK1 e Otávio. Deus é Pai e sabe o que é melhor para os seus filhos. Quanto ao nosso procedimento, posso lhes dizer, foi perfeito. Não contávamos com a reação irreversível que a sua mãe teve. É triste, mas é a realidade. Gostaria que algum de vocês pudesse ir até a secretaria do hospital para realizar os trâmites que devem ser feitos nesse caso. Otávio e Madalena choraram como duas crianças desamparadas. O médico aproximou-se deles e perguntou se desejavam tomar um calmante. Otávio, entre a lucidez e a inacreditável notícia, disse-lhe: nós queremos a nossa mãe de volta, não queremos calmante algum. Isso é impossível, Otávio, eu já lhe expliquei que fizemos o que estava em nossas mãos direitinho, conforme tudo o que lhe falei, incluindo a cirurgia que foi perfeita. O que aconteceu foi uma reação imprevisível do organismo de sua própria mãe e nada, nem os remédios mais recentes puderam trazê-la de volta. Por favor, entenda isso.